boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao curso de formação inicial e continuada de aperfeiçoamento de oficiais da Polícia Militar de Roraima, em comum com o IFRR. Eu sou a professora Deice Silva Teixeira, vocês já devem ter visto e lido, né, na nossa sala virtual a minha apresentação, as minhas credenciais acadêmicas. Este vídeo é um vídeo introdutório de uma aula que eu chamaria assim de aula número 0, vamos dizer assim, tá? Que é uma aula para nós revisarmos alguns assuntos muito importantes e que vão servir de parâmetros para todo o curso de vocês e eu diria até para toda a vida de vocês. Nossa disciplina é Políticas Públicas, Estado e Polícia, como vocês já devem saber. Professora mestra em Direito, Estado e Constituição, e também sou advogada. Então, o que a gente vai ver hoje, que eu quero conversar com vocês, são as bases constitucionais do Estado brasileiro. Antes que a gente parta para políticas públicas, política de segurança, e o assunto mais específico da nossa ementa, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o nascimento do Brasil, esse nosso Estado brasileiro, do jeito que ele é hoje. Bem, o Estado brasileiro, do jeito que ele é hoje, ele nasceu com a Constituição de 1988. Nós já tivemos várias constituições, vocês sabem, mas o desenho do Estado brasileiro, com os poderes, com a democracia, com as eleições livres e diretas, ele nasceu com a Constituição de 1988. Só que antes de a gente falar do Estado brasileiro e seu nascimento, eu vou falar um pouco com vocês sobre engenharia. Tá? Vamos abstrair assim tudo que a gente sabe sobre Constituição e tal, vamos focar, faz de conta que esse é um curso para engenheiros. Eu não sou engenheira, claro, né? Só pesquisei aqui para montar essa aulinha para vocês. Suponhamos que a gente vá construir uma casa, né? Aí a casa, eu coloquei aqui uma casa muito bonita, né? Que assim, é a casa que eu gostaria de ter, vamos dizer assim, tá? Só que comprei o terreno, a gente compra o terreno, e antes que a casa fique desse jeito que ela está aqui, a gente tem que construir algo para sustentar essa casa, tá? O que sustenta essa casa? Por que chove, que venta e as nossas residências, os nossos prédios, nossas casas não caem? É o alicerce. O que é e qual a sua finalidade? O que é o alicerce? Então, o alicerce, segundo a engenharia, é uma fundação e é o suporte inferior de uma construção. Toda vez que nós vemos essas construções belíssimas, esses prédios belíssimos, né, a arquitetura idílica, a gente tem aí, por baixo dessa beleza toda, uma fundação. É aquilo que vai sustentar, suporte inferior, aquilo que não é visto, mas está lá. Tá? Então, vamos gravar isso daí, para daqui a pouco a gente conversar um pouco. Qual é a função da fundação de uma casa? Ela tem função, segundo a engenharia, de receber as cargas, as forças que agem na estrutura, tá? Força do vento, peso, etc. E vai transmitir essa força que vem de fora, né, para o solo e não para a própria construção. Então, o alicerce ele tem que ser muito bem feito. Sem uma boa fundação, dizem os engenheiros, e realmente e a ciência, a construção ela não fica firme, gente. Ela pode se inclinar, rachar as paredes e até mesmo desabar. É a fundação que irá tornar o terreno um local onde poderá ser feita uma construção. Tá? A gente vê muitas notícias aí, né, de prédios que caíram, racharam de uma hora para outra, e aí de quem é, no fim das contas, a culpa da engenharia. Né? Ou o prédio estava com algum defeito, material, ou a competência do engenheiro, enfim, foi um problema de engenharia. Mesmo que dê um vento que a gente não sabe, nunca imaginou que pudesse dar uma tempestade assim. Então, todas essas coisas podem ser previstas na engenharia. Aqui a gente tem uma fotinha, olha, de dois prédios antes
Ele está aqui com a fundação, olha, só na areia fina, tá? E a gente tem aqui hoje, olha, um prédio maior, mais alto, com uma fundação bem mais aprofundada, né? Que perfura aí a areia fina, a argila marinha, a areia e chega no fragmento de rocha. Então, esse prédio segundo aqui é um prédio com uma boa fundação. Sim, mas o que que é isso tudo aí que eu comecei essa nossa aulinha falando de engenharia, esse nosso curso de políticas públicas? O que que isso tudo tem a ver com o Estado brasileiro, né? Sabe o que que é? É porque a gente vai falar hoje sobre a Constituição. A Constituição, ela deu origem ao Estado brasileiro. É toda a Constituição que dá origem ao Estado, qualquer tipo, qualquer nacionalidade que seja esse Estado. No caso nosso, foi a Constituição de 1988, que é conhecida como a Constituição que trouxe a redemocratização, vocês sabem, porque antes a gente estava num período ditatorial, então a Constituição era uma Constituição, ela era uma Constituição que impedia, né, o exercício de vários direitos de todos os brasileiros. E a Constituição de 88, ela veio fundar esse Estado brasileiro, ela veio fundar esse Brasil que nós temos hoje. Então, o Brasil, gente, é comparado àquela Constituição que a gente acabou de conversar, uma casa ou um prédio, tá? O fundamento do Brasil é a redemocratização com a proclamação de 1980, da Constituição de 88. Então, essa Constituição de 88 é que trouxe esse novo Brasil, ou seja, construiu a nossa casa onde moramos, o nosso edifício, que é o Brasil, né? E é ela que tem alguns fundamentos, traz alguns fundamentos. Ou seja, o Brasil, do jeito que nós vivemos nele hoje, né, com tudo que a gente faz, ele só é possível porque ele tem fundamento, um alicerce. O que está por baixo do Brasil, que não é visto, do jeito que os alicerces estão por baixo das casas que não são vistas, mas que sustentam a própria casa? É o início de tudo. O que sustenta o Estado brasileiro? Né? O que não deixa o Brasil rachar? O que deixa o Brasil firme? O que pode fazer o Brasil desabar? Qual é o alicerce do Brasil? Tá? Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre isso daí. O alicerce do Brasil, a fundação, essa parte da engenharia, está nos primeiros artigos da Constituição. Então, nós temos um título chamado dos princípios fundamentais, tá? Então, toda vez que nós formos ler agora a Constituição, a gente vai ter em mente essa fundação comparando à engenharia. O que é que funda o Brasil? Então, o Brasil, diz o artigo 1º, é um Estado democrático de direito. Já começa dizendo aí que nós somos república, ou seja, que não somos monarquia, que nós somos federação, estamos unidos por estados e que o nosso nome é Brasil, tá? Então, a República do Estado, a República Federativa do Brasil, ela é um Estado democrático de direito. Ou seja, ela é Estado, com aquelas características que nós aprendemos lá na 7ª série, né? Povo, território, soberania e tal, governo. Ela é democrática, né? A nossa república ela é democrática, porque tem uma série de características, né? Respeito a todas as opiniões, as eleições livres e tal, e ela é de direito porque é amparada em leis, tá bom? E tem como fundamentos, aí eu até coloquei aqui fundamentos azulzinho, o que é que sustenta, né? Aqui vai responder todas essas perguntas que eu deixei aqui. Olha. O que está por baixo do Brasil? O que sustenta? Né? Qual é o alicerce do Brasil? O alicerce são esses 5 pilares aqui e mais os próximos artigos da Constituição. A soberania, a gente não é Brasil se a gente não é soberano, tá? A soberania trata da nossa liberdade e independência em relação aos outros estados, da Argentina, os estados Portugal, Austrália, todos os outros estados internacionais. Nós somos soberanos. Ninguém chega aqui na nossa casa para mandar na gente, não. A gente que manda na gente e a gente resolve os nossos conflitos, os nossos erros. Então, a gente é soberano. Ninguém invade o nosso território. Então, a soberania ela tem que ser forte, gente. Forte, porque senão, se a gente não alimenta, né, não
não faz, não constrói uma boa soberania, o que acontece? Né? O que está acontecendo, por exemplo, agora lá com a guerra, né, da Ucrânia. Então, a soberania é um dos pilares. Lembra que quando cai um pilar, pode rachar, pode até desabar, até literalmente a Ucrânia está desabando. Então, a soberania ela é muito importante. Tá? É um pilar que não foi colocado da maneira correta, ou então sofreu algum tipo de abalo. A cidadania também é base do Estado brasileiro, gente. A gente vai rachar, a gente vai ter problemas se a nossa cidadania não for exercida e construída e reconstruída o tempo todo, tá? Nosso direito e o nosso dever de cidadãos brasileiros de votar, de de exercer o controle social das instituições, a nossa cidadania, de participar do governo, dos governos. Então, isso é cidadania. Então, se o povo, exercido pelo povo, de repente abandona a cidadania, eu não vou mais votar, quero nem saber. Ah, qualquer um, é tudo igual, é tudo ladrão. Não confio mais na polícia militar, não confio no STF, não confio, é tudo igual, é tudo isso, é tudo aquilo. Olha, é o início da rachadura, pode fazer até desabar o Brasil. Dignidade da pessoa humana, que nós vamos falar muito no nosso curso, tá? De dignidade da pessoa humana que está entrelaçada com os direitos humanos. Então, a dignidade da pessoa humana, ela tem que ser respeitada por todas as instituições, como instituições, e pelas pessoas que formam as instituições como pessoas, sejam públicas ou na sua vida privada. Um Estado, nosso Estado Brasil, sem respeito à dignidade da pessoa humana, ou seja, a dignidade de cada um, ele não vai ser um Brasil forte, não vai se sustentar, porque alguém vai estar sem dignidade. Quando alguém está sem dignidade, né, a parte da casa desse alguém vai começar a apodrecer. Então, a gente não pode. A gente tem que dar dignidade a todo o povo brasileiro. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também é um dos pilares que sustentam o Brasil. Então, a gente é livre para trabalhar, para escolher as nossas profissões, contanto que sejam legais. Lembra que nós somos um Estado de direito, né? E a livre iniciativa também. Então, a parte do mercado, né? O mercado e as pessoas eles podem escolher o que vão comerciar, o que vão fazer. Então essa liberdade da iniciativa de construir, né? A, alguns algumas formas de emprego, por exemplo, tá? E algumas formas de indústrias, formas de trabalho também faz parte do fundamento, é o alicerce do Brasil. Ninguém te obriga a só ter indústria, ninguém obriga o Brasil a só ter comércio. Não, nós temos a livre iniciativa daquele que quer oferecer emprego e o valor social do trabalho, aquele que vai trabalhar naqueles empregos oferecidos. Então, isso daí é base, é fundamento. Tirou isso daí, mexeu nisso daí, né? Desnorteou isso daí, o prédio vai balançar, o Brasil vai balançar. E pluralismo político, que não tem a ver somente com o partido político, mas principalmente com a pluralidade de ideias, é a nossa riqueza cultural, é a nossa riqueza de pensamento, de livre expressão, né? É a nossa miscigenação intelectual, a nossa cultura. Pluralismo político é pluralismo de ideias. Então, todos esses pilares aí, eles estão conectados e eles estão entrelaçados da mesma forma que a gente vê no alicerce dos prédios, aquele monte de ferro entrelaçado, assim, cava bem um buraco. É esse, o Brasil está sustentado por esses pilares aí, tá? E o Brasil é sustentado também, ele tem seus objetivos, enquanto casa, enquanto nossa casa, o Brasil tem seus objetivos. E os objetivos do Brasil também são pilares, são alicerces, porque diz a Constituição que o Brasil tem objetivos fundamentais. Então, repara que o legislador não escreveu só constitui objetivos da República Federativa do Brasil, não. Ele escreveu constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Ou seja,
fundamento, alicerce. Sem isso, o Brasil cai, tá? Então, vamos sempre ter isso daí na mente. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E aí eu já peço para que vocês tragam para o ofício de vocês, né? Como que a Polícia Militar vai fazer com que o Brasil não balance nesse fundamento, nesse objetivo, nesse alicerce, né? Nesse objetivo de alicerce aí, para construir e manter aí uma sociedade livre, justa e solidária. Então, repara aí, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E principalmente, eu diria aqui, gente, para o nosso contexto, né, o nosso contexto tanto de professor quanto de policial, nosso contexto de profissional da segurança, de promover o bem de todos, sem preconceitos, tá? Bastaria dizer aqui, sem preconceitos. Aí, se parasse aqui, aí alguém fosse perguntar, que preconceito? Se está dizendo que é sem preconceito, são todos os preconceitos. Sem preconceito, mas ainda assim o legislador ele quis fixar, deixar mais firme ainda esse fundamento, né? Colocou mais ferro ainda, colocou mais cimento ainda, mais pedra nessa base, nesse alicerce. Sem os preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, principalmente. E aí, não satisfeito, o legislador ainda firmou mais ainda. E quaisquer outras formas de discriminação. Então, mas eu posso ter algum preconceito? Não. Isso não. Isso não. Por quê? Está escrito quaisquer outras. Que na interpretação linguística, na língua portuguesa, quaisquer outras é tudo que puder ser inventado de preconceito, né, de discriminação, que ainda nem se pensou hoje, mas no futuro, daqui a 1000 anos, venha a haver, não pode, não pode. Né? Todos nós brasileiros, porque estamos comprometidos em cumprir a Constituição antes de mais nada, tá? Antes de mais nada, antes de ser médico, de ser engenheiro, de ser policial, de ser professor, eu estou comprometida em cumprir a Constituição, porque sou uma cidadã brasileira, tenho que promover o bem de todos e não ter preconceito ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, vê bem quais são os alicerces do Brasil. O Brasil, gente, ele é um grande projeto. Então, a gente viu aí que pode existir um projeto pequeno, né, assim, uma casinha e tal, aí o alicerce, né, lá, o fundamento é um pouco mais raso, vamos dizer assim, ou melhor, um pouco menos profundo. E os prédios imensos, eles têm um alicerce muito mais profundo. Né? Conforme o número de andares que a gente tem, mais para baixo vai o tanto de alicerce que vai ficar escondido, né? Escondido, mas que vai ser o responsável por aquele prédio estar em pé. O Brasil é um edifício imenso, ele é um grande projeto de democracia, tá? E nasceu com a Constituição de 88, nasceu, o que eu digo, gente, é claro que já existiu o Brasil há muito tempo, mas com esse desenho social, né, econômico, político, etc., que nós temos hoje, foi trazido pela Constituição de 88. Então, as fundações do Brasil, como é um prédio imenso, são fundações profundas. Ou seja, tudo isso que a gente viu até agora, dos artigos da Constituição, tem que ser muito profundos. Não pode ser raso. Eu não posso só dizer, não tenho preconceito, eu tenho até um amigo gay. Tá? Não pode ser raso, superficial, tem que ser verdadeiro, tá? Então, essa fundação do Brasil, são esses alicerces que nós vimos aqui, utilizando aí a metáfora dos artigos 1º e 2º, que irão tornar o terreno em que o Brasil está um local onde poderá ser feita uma construção. A construção do quê? De um Estado, de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá vendo? Ou seja, esses conceitos que nós vimos aí nos 2 primeiros artigos, comportamentos, formas de enxergar e tratar as pessoas, essas condutas, né, que nós todos e todas devemos adotar nas nossas profissões e na vida pessoal também, na nossa vida pública e na nossa vida privada. Então, são os valores contidos na Constituição que fará o Brasil uma nação forte, tá?
esse início de conversa aí que eu queria ter com vocês é para a gente chegar, né, preparar vocês para que nós tenhamos em mente sempre isso, quando formos estudar para partir para as políticas públicas propriamente dita. Porque sem promover a dignidade humana de todos, o Brasil pode não se sustentar, ele pode rachar as paredes e até mesmo desabar. Lembra que a gente viu isso daí quando eu coloquei a figura dos dois prédios, tá? Se a sociedade não for livre, justa e solidária, e essa liberdade, essa justiça e essa solidariedade são aqui alicerces do Brasil, tá vendo? O Brasil também desaba. Então, em todas as nossas condutas, nós temos que pensar nessas formas de alicerçar a sociedade brasileira, com justiça, com solidariedade e com dignidade humana, entre muitas outras. A gente tem no artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição, né, um título chamado dos direitos e garantias fundamentais também. Então, repara que vem de novo a palavra fundamental. São direitos e garantias elencados em forma de incisos nesse artigo 5º, que são nada mais e nada menos que também alicerces. Então, não é só o artigo 1º e o 2º, não, professor. É o artigo 3º também, tá? O artigo 4º, o artigo 5º, que é esse que eu trouxe para vocês aqui. Todos são iguais perante a lei. Então, eu grifei aí todos. Quando eu digo todos, são todos e todas. Ah, professora, mas até os venezuelanos que estão... Todos, tá? Até os bandidos, gente. Mas o bandido é estuprador, o bandido é isso. Todos são iguais. Só que há uma coisa, gente, na Constituição, que às vezes a gente diz, a Constituição, o Brasil diz que todos são iguais, tem muita gente diferente. Ora, todos são iguais perante a lei, tá? Todos são iguais perante a lei. E a Constituição é a primeira lei nossa, a lei maior, a Carta Magna, a ser respeitada. Então, a gente não pode distinguir, tem nenhuma distinção de qualquer natureza. Então, repara que nós temos aqui pronomes, né? Eles são pronomes bem fortes, porque são pronomes que não tem exceção, não tem exclusão, não tem, e se for fulano? Sabe com quem está falando? Nada disso, tá? Todos são iguais, qualquer natureza, não posso ter nenhum tipo de distinção. Então, eu vou garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança, propriedade e nos termos seguintes. Esse caput do artigo 5º, acredito que vocês, meus caros alunos, meus caros estudantes, vocês têm já praticamente decorado, né? Mas a gente faz questão ainda de relembrar aqui, porque isso aí tem que vir tatuado no nosso cérebro intelectual, tá? E essa igualdade perante a lei, ela tem alguns termos, que são justamente, né, os termos, que estão representados nos incisos do artigo 5º. É claro que eu não vou colocar aqui os 78 incisos do artigo 5º. Eu selecionei alguns só para a gente refletir um pouco sobre eles, tá bom? O inciso 3º, por exemplo, diz que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Mais uma vez, olha, um pronome ninguém, um pronome que não tem exceção. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, tá? Aí eu coloquei uma fotinha aqui, olha, de uma pessoa sendo torturada, né? Então a gente vê muitos casos aí porque fulano de tal estava no cativeiro, foi torturado pelos bandidos e tal, até que o bandido matou, né? Então a gente vê assim muitos casos assim dentro aqui trazendo para a área de vocês. Assim como a gente vê em notícias de televisão também, né, casos de policiais, né, que não são os verdadeiros policiais. Aí aqui eu peço permissão para dizer que eu tenho muito respeito pela instituição da polícia, principalmente da polícia militar, né, muito respeito mesmo, e sei que esses desvios acontecem, né, e tem
casos assim que a gente vê, né? Mas são um ou outro que não são a regra. Assim como no meu caso, como advogada também, né? Que tem estereótipo de, é advogado, ladrão, tem estereótipo assim, né? Então, advogado ladrão, porque eu vou enganar meu cliente, vou pegar o cliente com o dinheiro dele e tal, tal. Então, são os desvios, muitas vezes, né? A mínima, né? As exceções, elas dão, elas constroem um estereótipo errado sobre determinada carreira profissional, né? Eu passo por isso, vocês também. Então, mas o que temos que ter em mente? Que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. A gente vê a população, né? Ai, fulano de tal, o crime lá e tal. Ai, o bandido estuprou, matou uma criança e tal. E a população toda se reúne, né? Daquela cidadezinha. Aconteceu muito isso na minha cidade, que eu sou do Amazonas, né, no interior do Amazonas, aí a população toda se reúne, tira o bandido das mãos da polícia e lincha o bandido. Aí pronto, a população, fez justiça, tá? Então a população, naquele momento, ela se acha, né, ela se acha justa, então ela acha que está fazendo a justiça, né, e que a polícia não iria fazer uma justiça do jeito que ela gostaria que fosse. Ou seja, para a população que muitas vezes ignora, né, os ditames constitucionais, que ignora e age pela emoção muito mais que pela razão, a gente até não digo que compreenda, eu não compreendo, mas a gente até, sei lá, pode ter algum tipo de justificativa, mas muito entre aspas mesmo. Mas para a instituição, para o Estado, não. O que difere o Estado, né, do bandido é justamente a conduta. A população, quando linchou o bandido, se igualou a ele, ou seja, cometeu um crime também. Então, isso é justiça para a nossa reflexão. E as instituições, as polícias, né, os advogados, assim, os tribunais, o que os faz serem dignos é justamente não se igualar às condutas ilícitas, às condutas do bandido. No inciso 40, a gente tem aí a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Né? Então, reparem aí que nós temos, e vendo a Constituição, lendo a Constituição como um todo, né, de forma sistemática, vocês sabem disso também, eu não estou falando coisa aqui nova, vocês sabem que o nosso Estado brasileiro é construído sobre a égide dos direitos humanos, né, da prevalência dos direitos humanos, e também de proteção à inocência de quem é acusado até que se prove a sua culpa. Tá? Então, isso aí tem uma explicação, né? O Código Penal é de 41, muito antes da Constituição, depois disso veio depois disso a gente teve aí, né, a guerra, o Holocausto e tudo mais, o mundo horrorizado com tanta Hitler, tortura e tudo. Então, né, a gente chega assim no momento em que a gente quer extirpar essas condutas violentas do convívio da sociedade como um todo. Então, para não que se faça e não se cometa injustiças, né, o nosso arcabouço jurídico todo é fundado na proteção do réu. Tá? Por quê? Porque o réu, embora bandido, é pessoa e todos devem ser tratados com dignidade. Então, a lei vai retroagir somente se for para beneficiar o réu. Tá? Então, a gente tem aí uma Constituição e um Código Penal e Processo Penal protetor também. Aqui, no artigo 41, a gente tem que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Então, repara aqui, a própria Constituição já vem dizendo que, ela disse que ninguém pode ter preconceito, nem nenhum tipo de manifestação discriminatória, raça, sexo, etc. Mas a gente sabe que ser humano é ser humano, né? Tem ser humano que tem. E se ele tiver, a lei vai punir.